Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Também segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim: Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então Paulo aqui está trazendo uma palavra bem assim, séria naquilo ali, quando nós fazemos uma escolha errada, uma escolha da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída, né? Que nós começamos a fazer troca, né? Você precisa saber que a verdade, ela não anda com a mentira, né? Você não serve a criatura e deixa o Criador, né? A verdade, você precisa viver ela. Quando nós trocamos a verdade de Deus pela mentira. Então, quando nós trocamos a verdade de Deus pela mentira, nós acabamos aí por diante, nós vamos dar continuidade só coisas erradas. Por quê? Porque a verdade é Deus. Deus é a verdade absoluta, né? Nós não servimos uma verdade relativa. Nós não servimos uma verdade do politicamente correto. Nós servimos a verdade absoluta, uma verdade que só encontramos em Deus. Não a minha verdade, não a sua verdade, não a verdade de outro, não a verdade religiosa, mas a verdade de Deus. E a verdade de Deus aonde está? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quando nós saímos da palavra de Deus, da verdade de Deus, nós começamos a servir muito mais o ser humano. Nós começamos a colocar o ser humano como algo melhor no lugar de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Jesus falou em Mateus 16, 24, ele disse: se você quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Né? Nega-se a si mesmo. O negacionismo, né? A gente precisa disso. Verso 26, pelo que Deus os entregou às paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza, né? Aqui é interessante, a impureza sempre gera mais impureza, né? Aqui está o juízo divino, no qual Deus entregou os gentios às paixões infames, as mulheres são acusadas aqui de perversão sexual. No versículo 26, os homens, do versículo 27, Paulo usa aqui a linguagem direta para condenar a perversão do sexo fora do seu justo lugar, dentro do relacionamento conjugal ou outra coisa. Ele considera também a união do sexo no casamento como relacionamento natural, modo natural. Mas ali as mulheres trocaram as relações naturais do sexo por aquelas que são contrárias à natureza. Os homens fizeram a mesma coisa. Descreve aqui a depravação, degradação do homem inflamado com desejo sexual uns pelos outros. Aqui está falando sobre da homossexualidade, né? Deus condena a homossexualidade. Deus não ama a questão da homossexualidade. Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus não fez três, Deus fez um só, dois só, homem e mulher. Homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. Isso aí é muito claro, a gente tem que ser, e sem rodeio, sem nada, né? E esse texto está tratando sobre isso, tá? A partir do versículo 19 está tratando sobre isso, sobre a questão por que a pessoa procura as suas próprias opções sexuais. Por quê?
Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ser um homem, você não nasce homossexual, você não nasce lésbica, você não nasce, né? Isso é uma questão de opção. Por que opção? Pela natureza caída do homem. Verso 28, assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez o entregou a sentimentos depravados para fazer coisas que não convêm. Verso 29, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, que é falsidade e malignidade. Verso 30, né? Sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Verso 31. Nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Verso 32, encerrando, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte, os quais coisas praticam, não somente os que faz, mas também os que aprovam os que a praticam. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida, porque somente o Senhor pode abrir os nossos olhos e nos mostrar aquilo que o Senhor é dentro da sua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.